Olá, meus amores! Só porque vocês acharam que não dava para as personalidades humanas ficarem mais complicadas, elas vão ficar um pouquinho mais complicadas hoje. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre um tipo de personalidade que vem sendo bem comum por aí. Tudo aí pro pessoal que tá entrando. E vamos lá para a nossa leitura diária. Hoje eu trouxe um livrinho repetido, O que Podemos Aprender com os Gansos, porque eles são crônicazinhas bem curtinhas, né, de uma folha, e alguns deles têm lições muito bonitas que eu acho que casam bem com o que a gente vai falar hoje. Esse textinho que eu vou ler para vocês se chama Aprenda a Pensar e Agir por Si Mesmo. Se você está procurando crescer, observe os outros, mas jamais procure agir exatamente como eles. Cada pessoa tem um caminho diferente nesta vida. Não nos transformamos em mestres porque sabemos repetir o que os mestres fazem, mas porque aprendemos a pensar por nós mesmos. Descubra sua própria luz, ou passará o resto da vida sendo um pálido reflexo da luz alheia. Esse princípio de vida é fundamental para o seu crescimento profissional dentro de uma empresa. Até que ponto você deve pedir ajuda ao seu gerente ou diretor? Até que ponto o seu comportamento não está fazendo com que você seja apenas uma sombra no seu ambiente de trabalho e, quem sabe, na vida familiar? Assumir a responsabilidade pelo que faz e sentir-se seguro para tomar as próprias decisões é um processo de aprendizado que deve ser praticado. É importante que você siga o exemplo das pessoas a quem respeita, confia e admira, mas vai chegar um momento em que você terá que ser você mesmo e tomar as suas próprias decisões. Só assim poderá crescer e descobrir a sua capacidade. Você não vai se transformar em gerente porque copia o que seu gerente faz. É preciso que aprenda a pensar e agir por si mesmo. Esse tipo de pensamento crítico que a gente tanto estimula aqui faz isso. Faz com que a gente perceba o que dentro do pensamento do outro cruza com o nosso pensamento e forma alguma coisa maior. Isso, de forma racional e de forma muito bem equilibrada, faz muito bem pra gente. O perigo é quando a gente desequilibra isso e acaba gerando caos mental. Então hoje nós vamos falar sobre algo que é quase o contrário do que o que nós falamos ontem. Ontem nós falamos sobre a organização, sobre a forma como às vezes as pessoas reagem ao estresse, organizando as coisas com muita propriedade, organizando os processos com muito detalhismo e acabam caindo para esse vício porque precisam de alguma forma se proteger. Nós falamos sobre isso quando isso é muito intenso e nós falamos sobre isso quando é só uma característica que a gente precisa ficar atento. Pessoal que está entrando aí, vou mandar beijos. Está falando sobre o nosso caos mental. Hoje, então, nós vamos falar sobre esse problema. Ele quando é um problema e ele quando é apenas uma característica que a gente precisa ficar atento. Nós falamos sobre informação e conhecimento em processamento de dados. E quando a gente fala sobre isso, isso casa muito com o nosso cérebro também. Nós estamos expostos a uma quantidade de informação nunca antes vista. E especialmente nesses últimos meses de pandemia, nós tivemos uma problemática grande que foi lidar com a quantidade de notícias ruins, né? Eu vou colocar umas aspas aqui porque as notícias são fatos, né? Só que, enfim, fatos de que a gente ainda tá lidando com um problema de saúde, com uma crise econômica, com uma crise política e uma série de coisas, são fatos que nos deixam ansiosos e são difíceis para nós de digerir. Esse tipo de informação, quando muito intensa, pode causar na gente aquilo que a gente chama de caos mental. E o caos mental, ele não é só estimulado tanto por excesso de informação, quanto também por excesso de informação negativa ou excesso de pensamento negativo. Por isso que normalmente a questão da meditação, né, a questão do nosso pensamento em estado mais presente é ligado ao pensamento positivo. Para que a gente não fique tão dentro dessa questão entre o tipo de pensamento, eu vou trazer para vocês uma outra realidade. Nós falamos ontem sobre as pessoas que organizam tudo, organizam as coisas, né, muito detalhadamente, porque elas precisam ter controle sobre a própria realidade.
E existem as outras pessoas, as que sofrem o mesmo tipo de abuso, só que reagem de um jeito totalmente diferente. E elas reagem justamente dessa forma, elas se tornam hiperflexíveis. Elas se tornam hiperflexíveis, excessivamente positivas, excessivamente caóticas, e elas acabam se igualando ao ambiente. Então elas acabam se tornando camaleões que dialogam bem com o ambiente de caos. Isto também é um mecanismo de defesa. E toda vez que você encontrar uma pessoa dessa, presta atenção nela e vê como é que ela tá lidando com as coisas. Porque por melhor que ela esteja naquele momento, uma pessoa que é muito camaleão, ela pode não reagir muito bem a momentos de estresse. E então, assim, às vezes você conhece uma pessoa, a gente que é mais intuitivo, eu prometi pra vocês, eu vou fazer uma live só das letras da nossa personalidade, né? Falar sobre a intuição, introversão, extroversão e tudo mais. Mas por hora, vou fazer só esse parênteses. Pra todo mundo que é mais intuitivo, a gente consegue reconhecer certos padrões nas pessoas. Então, sempre que você vê uma pessoa e te chamar a atenção a facilidade com que ela modela outra pessoa, presta atenção se ela vai conseguir reagir de forma eficiente a um momento de caos. Porque, na maior parte das vezes, o que essas pessoas fazem é justamente se adaptar. Elas se adaptam o tempo todo, se adaptam a tudo e elas sobrevivem. Só que sobreviver não é o mesmo que viver. E sobreviver, a gente também já falou um pouquinho sobre isso, não é meta de vida. Então, você pode fazer isso por um momento, por uma necessidade que você enxerga, só que você não pode fazer isso a vida inteira, porque você endoida. E aí, enfim, é importante que a gente preste atenção e saiba como ajudar essas pessoas. Então, vamos lá, essas características. Ontem nós falamos sobre as pessoas que super organizam, essas são as pessoas que simplesmente não organizam. São as pessoas que têm a agenda mais caótica, são as pessoas que são mais distraídas, elas têm um problema grande de concentração e em níveis elevados elas têm um problema grande mesmo. Tipo assim, a pessoa não consegue ficar concentrada por 3 minutos. Porque nós passamos hoje, é um pouco difícil pra gente identificar esse padrão porque nós estamos mais dispersos mesmo, devido à quantidade de informação a que somos expostos. Então, se uma coisa não pega a gente em 30 segundos, a gente acaba passando, enfim, não vai dar uma chance para aquilo conquistar a gente. Isso é um tipo de diferente de desatenção. Agora, quando você tem a necessidade, então você sabe que aquilo é importante. Eu tô ouvindo aqui essa live porque eu sei que ela é importante. Só que eu não consigo ficar aqui ouvindo, eu quero ouvir, mas eu não consigo me concentrar aqui. Esse é um problema. E aí, muitas vezes, essas pessoas têm outras características semelhantes, que são a dificuldade de manter uma rotina de longo prazo, se manter no mesmo local por muito tempo. São pessoas que frequentemente não seguem uma carreira só, elas simplesmente não conseguem. Elas alternam as coisas sempre entre 2, 3 coisas diferentes. Então, é aquela pessoa que quer ser artista, ao mesmo tempo que administrador de empresas, ao mesmo tempo que contador, enfim. Ela precisa ter mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo para que o cérebro dela se sinta acostumado com aquilo, né? Se sinta num ambiente familiar, na zona de conforto dele. E essas pessoas, que a gente chama de pessoas caóticas, na verdade, elas só estão respondendo ao mesmo tipo de abuso de uma forma diferente. Então, existem pessoas que aprendem a lidar com o caos, tipo, integram o caos, e existem pessoas que rejeitam completamente o caos. Então, essas que rejeitam, a gente falou ontem, que elas hiperorganizam, e as que se assemelham a ele, né, aquelas que integram o caos, acabam se dando um pouco melhor no mundo dos empreendedores. E esse era o ponto que eu queria chegar aqui na live, que é o único ponto de organização que temos hoje. A live vai ficar um pouco caótica para combinar com o tema, porque hoje não tem pauta, hoje não tem post-it, hoje não tem nada. A gente vai só discutindo isso por aqui. Recentemente a gente gravou um vídeo, tá lá no YouTube, falando sobre a diferença entre empresário e empreendedor. Pretendo fazer depois essa live aqui com vocês pra gente fazer uma discussão mais ao vivo. E a gente mostrou algumas diferenças entre esses dois padrões. E um dos padrões muito visíveis é que o empreendedor ele é muito mais impulsivo.
E impulsividade é uma característica desta pessoa um pouco mais caótica. Por quê? Porque a única forma que ela tem de se embasar é seguir aquela orientação que vem da própria intuição dela, o que gera essa ideia de impulsividade. Então, como é que essas pessoas funcionam? Elas absorvem informação, elas absorvem tudo, elas absorvem as emoções. Então, vamos lembrar aqui na comparação dos padrões. Os hiperorganizadores, eles controlam a emoção do outro. Eles querem saber o que está acontecendo aqui, o que ele está sentindo, o que ele está sentindo e como que eu controlo esse ambiente. As pessoas caóticas, elas integram essas emoções. Então, são as pessoas com, normalmente, um alto poder de empatia. E aí, elas acabam percebendo o que cada um está sentindo e respondendo a essas pessoas de formas diferentes. Assim como isso também é uma habilidade se utilizada de forma positiva e se utilizada, né, dentro de um ambiente em que você consegue controlar um pouco melhor. Eu usei uma palavra ruim, eu não gostei dessa palavra que eu usei. Não é que você consiga controlar, é que você consiga estar ali fazendo isso de forma mais consciente. Para que quando você queira deixar de fazer isso, você consiga sair dessa posição e lembrar quem é você, enfim, sair daquele momento de contato intenso com o outro. É isso que eu prefiro assim. E o que acontece com muita frequência? Vamos falar que nós estamos falando de pessoas jovens. Então, eu aqui não tenho nem 30 anos, vamos dizer que estamos falando de mim. Eu não tenho a menor ideia que isso acontece, eu sou simplesmente respondendo ao meu ambiente dessa forma. Eu absorvo tanta coisa que eu não sei mais quem sou eu. E isso é muito delicado. Então, o que acontece normalmente? A pessoa ela não consegue se concentrar, ela não tem nenhum assunto em que ela realmente domine, ela se questiona com muita facilidade. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês sobre isso, de repente alguém vai no comentário e fala assim: ah, Larissa, tem certeza? Acho que não. E de repente eu não sei mais nada. Eu surto assim, eu tipo, não sei, será que é, será que não é? Eu não consigo defender meu ponto de vista, eu não consigo estruturar minhas ideias e eu não consigo muitas vezes trazer os argumentos que eu precisaria trazer pra falar, não, é assim, sim, estudei isso 15 anos, eu tenho certeza do que eu tô falando pra vocês. Esse tipo de pessoa sofre muito. Então, com muita frequência, essas pessoas simplesmente não se posicionam. E aí acontece aquela dificuldade de lidar com essa pessoa, porque ela é uma pessoa que talvez seja agradável e talvez seja antagonista. Talvez ela gere um certo movimento, um certo interesse, e talvez ela gere caos. Você nunca sabe exatamente o que ela traz, porque ela dialoga muito com o outro. Muitas vezes ela potencializa o outro, muitas vezes ela antagoniza o outro. E tudo isso é muito caótico dentro dela. Então, assim como a pessoa hiperorganizadora, ela reage muito ao que o outro faz. Então, a hiperorganizadora, se ela tá conversando com uma pessoa emocionalmente instável, ela vai virar super mega controladora e vai controlar aquele ambiente para estabilizar aquela pessoa com quem ela tá falando. A pessoa caótica vai ficar tão caótica quanto. E aí os dois vão ter uma interação, vai gerar um rapport diferente, eles vão conseguir fazer as coisas, só que sem nenhum tipo de organização. E aí acontece muito de parecer sabe aquela gente muito maluca? O Harvey e o Mike lá naquele seriado Suits, eles me lembram muito essas características. E o Harvey e a Donna, inclusive, eu acho que eles acabam sendo um pouco das duas metades, né? Eu acho que eles se encontram ali um pouco nesse meio termo. Embora, assim, eu gosto da figura do Harvey porque a gente pensa em pessoa caótica, em mente caótica, e daí acha que a pessoa é toda desgrenhada, né? Acho que a pessoa, sei lá, a pessoa não sabe se vestir, a pessoa tá toda louca, a pessoa não toma banho, sei lá, que passa na cabeça. Só que, na verdade, o caos dela é mental. Assim como uma pessoa que hiperorganiza não necessariamente é uma pessoa toda arrumada, ou enfim. Não tem nada a ver com esse lado da vida. Tem a ver com a forma como a gente reage a essas emoções e qual o ambiente de trabalho que a gente cria. Porque uma das problemáticas de ontem foi que a pessoa hiperorganizadora, ela tem lá o processo dela e se alguma coisa sai daquele processo, ela não sabe lidar. A outra pessoa mais caótica, ela tem uma problemática em lidar justamente com o processo
e com planejamentos de longo prazo. Então ela tem dificuldade de lidar com planejamento, ela tem dificuldade de delegar tarefas, ela tem dificuldade de cobrar quando ela delega a tarefa, talvez porque ela tenha esquecido que ela delegou, seja lá o que for. Tudo para ela é muito imediato. E com muita frequência mesmo, essas pessoas não confiam nas outras pessoas. Então elas começam a procurar, já que elas têm meio que essa habilidade de compreender o outro, elas começam a procurar onde o outro tem um defeito. Elas trabalham muito nesse mundo negativo, elas têm um pouco dessa paranoia de tentar entender, enfim, o que está acontecendo no ambiente e o que está acontecendo de ruim que tem que melhorar, né? Que tem que se proteger. Quando a gente tem uma pessoa dessas na equipe, é um desafio. Porque, primeiro, ela raramente é excelente tecnicamente. Porque ela vai ter essa problemática de não conseguir lidar muito bem, né, com o processo. Só que normalmente ela é excelente em relações interpessoais superficiais. E isso é muito valorizado pelo nosso ambiente de trabalho. Assim como as pessoas hiperorganizadas muitas vezes são validadas por aquilo que elas fazem, essas pessoas mais caóticas também. E muitas vezes a gente confunde esse caos mental da pessoa com carisma, o que é muito interessante e um pouquinho estranho, mas a gente faz isso sim. E né, até mesmo como o Harvey, né, mostrou ali no seriado. Não sei se vocês assistiram, mas é uma excelente série. Vou deixar depois nas recomendações que eu prometi pra vocês no grupo. Então, vamos lá. Temos aí essa pessoa caótica na equipe, temos um problema de visão de longo prazo, temos um problema de relacionamento mais profundo com as pessoas, porque a pessoa não sabe muito bem se relacionar com isso. E temos lá a pessoa que é hiperorganizadora. Como é que a gente lida com tudo isso? Bem, até onde eu já vi, a única forma eficiente de lidar com isso, de sair disso, é juntar essas duas pessoas e colocá-las de uma forma mais consciente para trabalharem em equipe. Primeiro vai ser um pouco difícil para elas, só que se elas se gostarem, né, se forem pessoas que se dão bem, assim, tudo bem, entendo que a pessoa é diferente de mim, mas é legal, eu vejo características positivas nela e a gente talvez tenha o mesmo propósito, essas pessoas conseguem se apoiar. Só que você não pode colocar ninguém abaixo delas muito diretamente, alguém realmente dependente delas diretamente. Você vai precisar que a pessoa que esteja abaixo delas tenha mais autonomia. E aí entra um certo risco. Por quê? Porque a pessoa que vai ter mais autonomia, ela pode acabar no meio do caos, né? Porque a autonomia pode gerar esse tipo de caos mental. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês, que é bem raro as pessoas discutirem, eu vou levantar essa bola aqui, que é sobre o RH das startups. As startups, elas são cheias de pessoas caóticas, porque funciona bem. Essas pessoas não são pessoas incapazes, tá? É o que eu tô falando pra vocês. Eu tô mostrando padrões excessivos, né? Só que existem as pessoas ali um pouco mais perto do equilíbrio, enfim, pessoas com uma característica mais provável de acontecer ou de não acontecer. Quando existe essa pessoa muito excessivamente caótica, ela provavelmente não vai estar na liderança de uma empresa, enfim, ela não vai conseguir fazer isso, porque a tarefa é muito pesada para ela, ela não consegue ter esse nível de atenção. A não ser que ela tenha a contraparte. E é isso que a gente vê com frequência. Então a gente vê com muita frequência as pessoas que se unem dessa forma, né? Porque daí um cuida de um lado, o outro cuida de outro. Isso funciona bem? Bom, por um tempo vai funcionar bem. Não vai funcionar bem para sempre e é preciso que essas pessoas comecem a aprender. Só que nas startups tudo é muito rápido. Então, as pessoas que têm essa tendência, vamos dizer que todos nós estivéssemos no ponto do meio com uma tendência para um lado, uma tendência para o outro. As pessoas que têm essa tendência a maior distração, a maior caos mental, a maior adaptação, a maior
impulsividade, enfim, a maior resposta ágil às coisas, ao invés de pensar demais, ela faz demais, né? Ao invés de pensar antes de fazer, ela faz antes de pensar e vai levando a coisa e resolvendo a coisa como ela acontece, que são profissionais muito valorizados hoje em dia. As startups acabam chegando num nível de autonomia tão grande que daqui a pouco o trabalho não encaixa mais. Então as pessoas elas não conseguem realmente entender as linhas do organograma e fica estranho. Então a gente ouve reclamações com muita frequência de pessoas que dizem que são exigidos delas que elas tomem atitudes que elas não se sentem na linha correta para tomar. Então, o que acontece, né, nesses casos? A pessoa, ela tá numa posição, digamos que ela seja aí um gerente, sei lá, ou ela esteja um coordenador, né, abaixo de um gerente. É esperado dela que ela faça mais do que a função dela, de uma forma que é estranho para ela. E quando isso acontece, o que tá demonstrando ali? Que o ambiente tá tão caótico que a pessoa tá começando a trazer o lado oposto dela. E a gente tem um problema muito sério quando isso acontece. Gente, cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores é muito importante. E é importante que a gente perceba como que a cultura organizacional tá contribuindo para isso. Porque senão você pega uma pessoa que tem uma habilidade interessante e tal, e eleva isso em um grau tão disfuncional que ela começa a correr pro outro lado desesperadamente. E aí, assim, lembrem da matriz de polaridades, né? A gente tá lá chega no máximo de uma coisa, começa a viver o lado negativo e daí começa a ir em direção ao outro lado. Isso pode ser bom, só que só é bom quando a gente tem consciência de que isso está acontecendo. Isso é um sinal de alerta. E é preciso que a gente fique atento para essas coisas. Então, o que acontece com muita frequência? Vou dar um exemplo para vocês, muito comum, muito. É bem normal que vocês ou se assemelhem, né, se espelhem nesse exemplo ou conheçam alguém. Tem lá uma pessoa que é assim, é o cara que tem muita ideia, ele faz acontecer, ele realiza, ele vai lá e faz, ele é impulsivo, ele é empreendedor. Na verdade, o que as pessoas normalmente dizem dele é que ele é empreendedor. Só que se ele tiver essa característica elevada demais, ele é meio caótico e ele não consegue organizar realmente as coisas, e aí ele não vai conseguir organizar financeiramente as coisas, enfim, ele vai ter várias dificuldades de fazer essa empresa realmente decolar. Aí ele se junta com uma outra pessoa, em sociedade, pode ser homem ou mulher, tanto faz, com essa característica oposta, essa contraparte. E as coisas começam a andar bem até um determinado tanto. Chega um momento que a empresa precisa crescer. E aí o que vai acontecer? A pessoa que é hipercontroladora não quer que a empresa cresça. Porque quanto mais a empresa cresce, mais ela tem que controlar. E essa outra pessoa mais caótica, ela não consegue enxergar que ela não aprendeu bastante para dar suporte de controle para o outro lado. Então, se ela começar a crescer demais o caos, a outra pessoa não consegue controlar o caos dela. E a empresa acaba tendo um problema de vendas, que foi exatamente o que eu falei para vocês. As vendas começam a aumentar e a empresa não consegue reagir a esse aumento de vendas, a empresa não consegue entregar, não consegue manter o nível de qualidade, a equipe fica altamente estressada, ela já era dependente de um par disfuncional e a empresa quebra. Pode ser que ela não quebre por inteiro, né? Pode ser que ela não deixe de existir, mas com muita frequência ela perde metade da equipe. Então a equipe que antes trabalhava num ambiente razoavelmente organizado, ela se organiza entre elas e sai. E é por isso que a gente escuta com tanta frequência de empresas que nasceram dentro de outras empresas. Porque as pessoas elas começam a trabalhar num ambiente disfuncional onde os líderes não estão aprendendo. Eles acham que eles já estão em posição de liderança, que eles já sabem o que eles têm que fazer e que eles não precisam treinar e que, enfim, eles não têm que continuar aprendendo. Especialmente uns com os outros, né? Especialmente com seus sócios, enfim. Os treinamentos, eles são incessantes, eles devem ser. Porque essas características, especialmente essas características que eu escrevi para vocês hoje,
e as características de hiperorganização de ontem, elas são características vindas da nossa infância. Então, o que acontece? Cada um de nós tem traços, tem marcas da nossa infância. E isso é um fato. Não tem ninguém que não tem. Não tem assim, o fulano é ótimo, ele nunca foi traumatizado. Não existe isso. Então, é preciso que a gente tenha consciência. Minha gatinha tá passando por aqui, daqui ela pula em cima de mim. É preciso que a gente tenha consciência de quais são os nossos, para que a gente consiga trabalhar eles. Né, Dona Alice? Eu tive consciência que Dona Alice ia pular em mim. Então, a gente acaba não se assustando e acaba com isso criando ambientes melhores, menos incertos, né? Pelo menos dentro de casa. E a minha intenção em trazer para vocês esses dois padrões, a do hiperorganizador e a da pessoa cuja mente é caótica, é que assim, essas duas pessoas, elas têm qualidades incríveis. Pessoas cuja mente são mais caóticas, elas absorvem uma quantidade de informações enorme. E elas são criativas, elas são pessoas que têm uma capacidade interessante de se colocar no lugar da outra pessoa. E entender aquele pensamento, porque elas são capazes de absorver uma quantidade de informação muito grande. Então são excelentes marqueteiros, são excelentes definidores de persona, enfim, elas têm várias habilidades. Essas pessoas não são imprestáveis. Só que elas têm a tendência a reagir negativamente em um momento de estresse. E a gente precisa compreender esses padrões. E quanto mais a gente percebe isso, no outro especialmente, mais a gente é capaz de apoiar. Então você é capaz de começar a ver, você é capaz de começar a ver que alguma coisa ali pode dar errado e o que você pode fazer para ajudar. Esse tipo de ambiente gera uma segurança, gera a sensação de que as pessoas que estão ali, elas estão cuidando umas das outras. E isso acaba acalmando aqueles medos principais que a gente tem, né? Então a gente tem medo de ser deixado, a gente tem medo de ser rejeitado, humilhado, a gente tem medo de não ser cuidado, né? De ser negligenciado. Esses medos, eles estão presentes em nós. E quanto menos a gente alimenta eles, mais eles vão embora. E a gente começa a perceber que você criando um ambiente saudável é que nem aquele ditadinho que diz, né? Não corra atrás das borboletas, plante o jardim. E tudo isso, pra mim, é muito precioso, porque foi exatamente o que me levou nesse caminho de, enfim, procurar tanto pelo desenvolvimento humano, de compreender tanto aquilo que acontecia, porque eu percebia que essas interações aconteciam não só ao meu redor, assim, mais próximo, pessoas muito próximas de mim, como pra todo lado. Então, quando eu olho, assim, pra todo lado, eu vejo esse mesmo padrão. Eu vejo pessoas que são muito controladoras, eu vejo pessoas que são hiperorganizadas e eu vejo as pessoas que são muito desatentas. Gente, são pessoas que estão sempre atrasadas. E sabe o que é interessante? A gente pode entrar aqui um pouco nisso, nessa questão da cultura, da nossa cultura enquanto sociedade. Porque olha só o que acontece. Na Inglaterra, por exemplo, eu que sempre li muito livro de literatura inglesa, eu achava interessantíssimo o quanto os autores pontuavam que os seus personagens eram pontuais. Então, né, existe essa regra da pontualidade na Inglaterra e tal. E aí o que acontece? Pra nós aqui, não é tão sério isso, né? E sempre que eu viajei pra fora do país, foi sempre interessante, porque os brasileiros, eles são conhecidos por serem pessoas atrasadas. E a gente dava risada, enfim, porque não é uma coisa que é exigida de nós, né? Não é uma coisa que faz parte da nossa cultura sermos conhecidos como pessoas pontuais. E aí um dia desses eu tava discutindo mesmo esse assunto da pontualidade. E aí acabou que eu peguei e falei, depende um pouco, porque existe o respeito pelo tempo do outro. E aí, enfim, naquela discussão existiam pessoas que falavam assim, cara, eu não consigo, eu me atraso. E essas pessoas normalmente são as pessoas cuja mente é mais caótica. Essas pessoas, elas precisam de um apoio grande em compreender quem elas são. Quem são elas em relação às outras pessoas do mundo? Então, a gente tem, eu vou falar gente porque eu me encaixo nesse grupo de pessoas, né? Que tem a tendência a ser um pouco mais caótica. O que a gente precisa primeiro? Qual que é o primeiro passo, a primeira base? É entender quem é você, para que você entenda quando você estiver dialogando com o outro, quem é o outro.
Então, esse tipo de habilidade, gente, a gente desenvolve. Muita gente pergunta, fala, como é que você sabe o que a outra pessoa tá sentindo de olhar pra outra pessoa? Porque a gente desenvolve, a gente treina, vê o comportamento da pessoa, entender o que ela tá reagindo. No meu caso, o que acontecia antes de eu treinar dessa forma, de eu começar a compreender as coisas dessa forma? Eu não conseguia fazer esse diálogo, eu não tinha noção de quem era o outro e quem era eu. Então, de repente, eu tava com raiva. De repente, eu tava triste, do nada. Então, eu tô aqui feliz, assim, de repente você vem conversar comigo e eu te dou uma resposta grossa. Dou uma cortada, assim. O ambiente, ele me influenciava de uma forma muito estranha. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a tentar entender o que acontecia. Por quê? Porque a única forma que você tem de dialogar com isso num formato positivo é saber quem é você. Então você precisa começar a compreender a sua identidade, aí desembrulhando essa essência, para que você perceba, só assim, ó, sentir raiva desse tipo de situação não sou eu, é a outra pessoa. Então a outra pessoa tá com raiva dessa situação, deixa eu ir lá ver se eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa ou não, ou sei lá, só deixa as coisas passarem, né? Nem sempre você precisa fazer alguma coisa, né? Consertar o mundo. E isso é muito importante pra nós, porque senão a gente corre um risco muito grande de passar pela vida refletindo as outras pessoas, de passar pela vida como um espelho que não tem propriedade. Sabe aquela coisa assim? Parece que a pessoa, você não sabe dizer quem é aquela pessoa. A pessoa não tem uma definição. Você não sabe o que aquela pessoa faz. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe descrever aquela pessoa. Porque ela mesma não sabe. Ela mesma não se construiu. Ela mesma não tem a noção completa da identidade dela. E isso é muito triste, né? Porque são pessoas incríveis. São pessoas que têm aí suas habilidades. Enfim, todas as pessoas do mundo merecem passar por esse processo. E é por isso que a gente se esforça tanto para trabalhar essa questão da marca pessoal, a questão da identidade das pessoas, a questão de compreender os gostos, né? Que a pessoa saiba o que informações, né? Quais informações as emoções e sentimentos que ela tem dizem sobre ela, né? Quais são os propósitos dela. Um propósito é uma coisa que dá muita orientação para uma pessoa cuja mente é caótica. Porque é normalmente isso que faz com que você consiga dar uma ordem mais direta para ela se ela estiver no meio do caos. Aliás, deixa eu fazer esse parênteses aqui que ele é bem importante. Quando você perceber que uma pessoa está no meio do caos, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela faz com a vida dela, ela não está conseguindo reagir a nada, dê uma ordem direta para ela. Seja lá o que for. Por quê? Porque está passando na cabeça dessa pessoa muitas coisas. E assim, funciona inclusive para pessoas passando por uma crise muito grande e que podem ter pensamentos suicidas. É assim, você não tem como saber, né? A não ser que a pessoa seja muito próxima de você, você não tem como saber se essa pessoa tem essa tendência ou não. Só que você tem como perceber que uma pessoa pode estar passando por um caos mental muito grande, de não saber o que fazer, enfim, isso, o pensamento suicida, ele pode ser um dos pensamentos que está passando ali na mente da pessoa. Então ela pode estar pensando, sei lá, digamos que ela teve um rompimento de relacionamento traumático. Ela pode estar pensando em se matar, em matar a pessoa, em matar a terceira pessoa, se é que ela existe. Ela pode estar pensando em mudar de país, ela pode estar pensando em mudar de emprego, em pegar o dinheiro. Enfim, ela na cabeça dela tem uma quantidade enorme de pensamentos. Quando você dá uma ordem direta para essa pessoa, você fala assim, ó, o que você vai fazer é esquecer essa pessoa. Pode ser que ela não faça isso. Só que você pegou todos esses 10 pensamentos e reduziu a 2. Esquecer ou não esquecer. E eliminou, inclusive, o pensamento suicida, se é que ele estava lá. Então, é importante que a gente saiba reagir bem a esse tipo de reviravolta, né? Quando você trabalha diretamente com uma pessoa dentro do seu ambiente organizacional. Se você for líder, você vai ter muita força para fazer isso. Se você for o subordinado, digamos assim, essa palavra tá estranha, né? Eu gosto dessa palavra. Mas sei lá, a pessoa que responde diretamente ao líder e a pessoa passando por isso for o seu líder, tenha coragem. Porque ele precisa de apoio. Líderes são pessoas, gente. Não pensem que eles estão acima, né? Eles não são semideuses.
Então, tenha coragem de chegar e ser um pouco mais incisivo e falar um pouco num tom de voz um pouco mais sério. Se aquela pessoa precisa de ajuda, é exatamente o que ela vai fazer. Muitas vezes a gente tem a tendência a querer dar férias para essas pessoas. Não necessariamente é a melhor ideia. Então, vale a pena, se você trabalha numa empresa que tem um RH, enfim, conversar com esse RH ou dar uma pesquisada no assunto, vale a pena você tentar perceber se é o melhor momento ou não. Então, se a pessoa está passando por um problema pessoal, se você der férias para ela, pode ser que você tire dela a única coisa que ainda é uma rotina na vida dela. Isso pode ser perigoso. Então, eu penso assim, eu penso que os líderes, a função deles é justamente cuidar do ambiente das pessoas. E nesses momentos é importante que eles saibam como reagir, como oferecer a melhor resposta, como oferecer o melhor caminho, um guia para, enfim, uma forma de cuidar dessas pessoas da melhor forma possível. Isso é estudo, a gente tem muito material sobre isso. Acabou que essa live ficou muito diferente do que eu tinha planejado no início, porque, enfim, vivemos num caos adaptativo e a gente se adapta. Isso é positivo. Então, eu tenho essa característica, eu procuro usá-la da forma melhor possível. E como eu tenho aqui as minhas bandeirinhas vermelhas e eu começo a perceber que eu tô passando do limite, eu tenho que voltar e ficar em silêncio. Inclusive, vou fazer um outro parênteses aqui, pessoas introvertidas, que com frequência têm essa característica, não tem nada a ver com extroversão e introversão, elas precisam de um pouco mais de silêncio, né? Um pouco mais de solitude para resolver esse caos mental. E é preciso que as pessoas saibam respeitar isso, especialmente os amigos, porque a gente fica mais distante mesmo. Os meus amigos, que são ótimos e maravilhosos, eles entendem que de vez em quando eu sumo, que de vez em quando eu não tô na rede social, de vez em quando eu não respondo WhatsApp. E eles sabem que é um momento de adaptação. Então, se eu tiver uma enxurrada de informações, se eu tiver que reagir a um período muito difícil, nós somos ágeis, nós somos capazes de reagir, responder de forma apropriada a um problema. Sabe aquela coisa de, tipo, ir pra guerra e lutar a guerra, mas acabou a guerra, a gente precisa voltar pra casa, se enfiar em casa e entender o que aconteceu, separar o joio do trigo, pra depois nos reconectarmos com as pessoas de forma mais saudável, de forma mais serena. Então, existe essa necessidade, as pessoas precisam aprender a se conhecer. Porque em se conhecendo, a gente trata melhor a nós mesmos e aos outros, né? Cuidaremos melhor dos outros dessa forma. Então, esse é o meu recado, assim, foi muito legal as respostas que eu obtive ontem com a live, né, dos controladores, aí, dos hiperorganizadores. E eu espero que essa sirva tanto quanto. É muito comum que esses padrões se encaixem e eles precisam aprender um com o outro. Quando você tiver uma pessoa assim muito caótica, não se incomode em dar para ela uma ordem real, tipo assim, vai procurar um emprego, ou então faz isso em 10 minutos. Às vezes a pessoa precisa disso, ela precisa que você fale mais alto, não é mais alto como se você estivesse gritando com ela, né? Um tom de voz um pouco mais firme. Então você vai chegar na sala, fechar a porta e falar, a gente vai resolver isso aqui agora. E sentar lá e resolver. A pessoa é capaz de fazer isso, só que ela não... Se você der pra ela uma lista de tarefas, tipo assim, ó, você vai fazer esses 10 itens durante o dia de hoje. Ela não vai fazer nenhum. Ela vai fazer outras coisas, ela vai fazer o que dá na cabeça, ela começou a fazer aqui, ó, beleza, vou fazer aqui o item 1. Passou o passarinho na janela, que o pessoal fala que eu sou de peixes, que eu sou assim, ó, fico indignada. Mas não é só isso. Muitas vezes é essa característica. O teu nível de estresse foi tão grande em determinado momento que você aprendeu a lidar com ele dessa forma. Inclusive, o Convey, ele fala, existe uma matriz do tempo, uma das que eu mais gosto. Aliás, falando em tempo, gente, eu não sei nem que horas são, se alguém puder me avisar aqui, que eu tô perdida. Uma das matrizes do tempo que eu mais gosto, que ele fala sobre o que é importante e urgente, né? Então tem importante e urgente, não importante, mas urgente, não urgente, mas importante, enfim, existem aí os quatro momentos. E aí o quadrante 4 é aquela que não é nada, ele não é importante, ele não é urgente. Então são as distrações. E ele fala que essas pessoas, se elas não prestarem atenção, se elas não tomarem cuidado,
elas viram apagadores de incêndios. Então essa pessoa tá sempre resolvendo os problemas mais absurdos, os problemas mais urgentes, os problemas mais loucos, estressantes. E para contrabalancear isso, ela tá sempre se distraindo também. Então quando ela não tá salvando o mundo, ela tá, sei lá, abrindo carta. Tipo, sabe aquela pessoa que faz o bagulho nada a ver? Então, são formas da gente prestar atenção que nós temos um padrão e aprender a lidar com eles. Todos os padrões têm lados positivos e lados negativos. A preocupação que a gente tem com esses dois padrões é que eles estão ficando cada vez mais comuns por conta de um ambiente social muito agressivo. Então a gente fala em mundo VUCA, agora a gente fala em mundo bunny, a gente inventa vários nomes muito loucos, convenhamos, todos eles assustam, para descrever a nossa sociedade, e eu tô aqui esperando uma sigla que vai falar de uma sociedade um pouco mais humana. Porque VUCA, bunny, seja lá o que inventarem, todos falam de mundos muito hostis. Então, enfim, a gente é obrigado a reagir de forma intensa, né? E ninguém sabe como que foi aí o teu processo quando você era menor, enfim, se você já teve esse estresse ou não. Então a gente recomenda sempre que cada um de vocês procure se conhecer. Da forma como achar que é melhor, começar numa meditação, começar numa terapia, fazer um processo de coaching, sim, por que não? Começar pela astrologia, pelo mapa astral, qualquer coisa que desperte em você a vontade de entender por que você tem determinada característica e sempre mantendo em mente, então aqui ó, momento estrelinha brilhante aqui, eu devia colocar um neon aqui em cima, bem aqui em cima. Entender as suas características, descobrir as suas características é o primeiro passo. Não fique no primeiro passo, dona Alice. Pare de passar aqui que nem uma louca. Não fiquem no primeiro passo. Não usem as características que vocês descobrirem como desculpa para manterem os seus defeitos. Se você gosta de signo, não use o signo para falar eu sou pisciano, por isso que eu sou distraído. Existe uma razão, eu tenho aí minhas complicações com a questão da concentração, eu tenho que lidar com elas. E eu vou encontrar uma forma de lidar com elas, eu não vou simplesmente aceitar, certo? Então, acho que essa foi a live caótica de hoje, nem ficou tão caótica assim, eu decidi não fazer pauta pra gente ter esse momento mais de troca e pra eu trazer pra vocês algumas coisas que acabaram se encaixando, já que nós falamos ontem da questão do hipercontrole, né, da hiperorganização. Hoje nós falamos do extremo oposto. E aí ficaram essas dicas, certo? Qualquer coisa, mesmo recado da live de ontem, se quiserem conversar mais sobre isso, podem me procurar, eu estou à disposição. Se isso incomoda, se isso está te atrapalhando na sua vida, no seu trabalho, procure saber o que fazer. A gente já tem muita informação, embora não exista a quantidade de pesquisas científicas que eu gostaria que existissem, a gente já sabe muita coisa, então a gente já consegue ajudar. Certo? Beijos enormes pra vocês. Essa foi a nossa 15ª live já. Passou muito, muito rápido que eu nem vi passar. Mas nós entramos aí na nossa última semana ontem com o nem use, né? Então, nem use hiperorganização, nem use caos mental. E tomem cuidado com o nível de pensamento de vocês. Um pensamento positivo, ele sempre cai bem, né? É bom que a gente não exagere, mas é importante que a gente mantenha esse nível de pensamento mais elevado para que a gente não chegue nesse caos mental de passar a ter medo do mundo, né? E a ter, enfim, esse processo de desconhecer quem nós somos, certo? Beijos para vocês, meus amores, e até amanhã.